Olá, paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da EBD, da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, e hoje nós vamos trazer mais um comentário a respeito da lição Juvenis, que tem como título A Plenitude dos Tempos. Nós estamos dando continuidade aos estudos bíblicos da segunda lição do segundo trimestre de 2025. O que é plenitude dos tempos? Essa é uma pergunta que você pode fazer para os seus alunos. Eles vão pensar, vão ficar se perguntando o que é plenitude, vem de pleno. Pergunta isso e já começa a aula interagindo com eles. O dicionário vai trazer a seguinte explicação. Plenitude é um estado ou qualidade do que é pleno, cheio ou completo. É uma totalidade, uma integridade. Então, após você dar essa definição, você começa a sua aula mostrando para eles o que nós vamos aprender e por que a Bíblia fala sobre plenitude dos tempos. Aí você já começa iniciando com um versículo-chave da nossa lição, que está escrito em Gálatas, capítulo 4, verso 4, que diz: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aí segue nessa sequência, mostrando a leitura bíblica em classe, que aí a gente vai trazer 3 passagens bíblicas, uma no livro de Isaías, outra no livro de Gálatas e outra no livro de Lucas. Você pode pedir para que seus alunos leiam em voz alta, que eles fiquem em pé, que eles levantem, leiam a Bíblia, leiam em voz alta para que toda a turma possa também acompanhar, escutar e ver, porque usando os sentidos a gente também faz com que eles prestem atenção no conteúdo, certo? Os objetivos da nossa lição é apresentar a centralidade de Cristo em toda a Bíblia, analisar algumas profecias do Antigo Testamento sobre o Messias e reconhecer o cumprimento dessas profecias nos registros do Novo Testamento. O tema inicial da nossa lição, Cristo, o tema central da Bíblia. E aí a gente vai apresentar aqui como Jesus está nela, A gente vai ver que Jesus está no início, no primeiro livro de Gênesis, no último livro de Apocalipse e em todos os livros da Bíblia, O tema central é Jesus, E como isso acontece, Como é que o Antigo Testamento ele se encontra perfeitamente com o Novo Testamento, Como é que um se encaixa com o outro? Então imagina que a Bíblia, você pode dar esse exemplo para o seu aluno, a Bíblia é como um grande quebra-cabeça, ou uma coxa de retalhos, digamos assim. E aí as peças elas vão se encaixando até formar um cenário completo, uma linha tênue, uma linha perfeita, certo? Uma coxa perfeita, imagina isso. Você pode mostrar para os seus alunos um outro versículo também que eu considero um versículo-chave, que é o versículo que está escrito em João capítulo 5, versículo 39. Eu já deixei aqui aberto para vocês. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, examina as Escrituras. O que está escrito aí, na verdade, está falando de mim. Então, ele mesmo disse para que nós pudéssemos fazer isso. Ele deu uma ordem imperativa e não apenas uma sugestão, uma ordem imperativa. Examine as Escrituras. E aí ele ainda diz assim, que a história inteira da Bíblia mostra que Cristo, que ele é Cristo Jesus e que ele foi crucificado, que ele ressuscitou e que ele ainda deixou várias promessas que estão se cumprindo e que vão se cumprir. Vamos também perceber, em alguns pontos da nossa lição, alguns exemplos bíblicos de profetas. Quem foram esses profetas que falaram sobre Jesus, que falaram sobre o Messias e que também se cumpriram e estão registradas no Novo Testamento? O ponto 2 da nossa lição vai falar sobre as profecias sobre o Messias. E aí a gente vai destacar a Virgem, a cidade, Deus conosco e a perseguição ao nascer a criança, ao nascer o Messias. A gente vai ver aqui que em Isaías capítulo 7, verso 14, fala sobre o nascimento de Jesus, que seria a partir de uma virgem. E aí explica bem direitinho na nossa lição que a própria Maria falou para o anjo
né? Como se fará isso, visto que não conheço o varão? É muito interessante você destacar esses versículos bíblicos, porque nessa lição a gente vai fazer exatamente isso, examinar as Escrituras. E aí a gente vai trazer esse comparativo do que aconteceu no Antigo Testamento e do que aconteceu no Novo Testamento, tá bom? Sobre a cidade, a gente vai ver que o profeta Miqueias profetizou que a cidade onde o Messias nasceria seria Belém. E aí a gente vai ver bem direito na passagem de Miqueias, capítulo 5, verso 2, e aí você pode também trazer uma passagem bíblica do Novo Testamento, onde se cumpriu essa passagem. Sobre Deus conosco, o que é Deus conosco? Seria o significado do nome Emanuel. E aí a gente vai ver que a profecia foi citada em Isaías capítulo 7, verso 14, e foi cumprida em Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Sobre a perseguição ao nascer, nós sabemos que houve uma perseguição muito grande quando foi profetizada nos livros de Oséias e de Jeremias, mostrando que quando o Messias viesse, haveria muitas crianças que seriam mortas. E foi o que aconteceu. E Deus interviu, enviando o Messias em uma revelação a José para que eles fossem para o Egito, certo? E aí a gente também vai ver essas profecias. O ponto 3 da nossa lição fala a razão de sua vinda, né? Qual foi o motivo por que o Messias veio? E aí é interessante você destacar a passagem de Lucas capítulo 19, que fala assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vamos ver no ponto 4 da nossa lição sobre a plenitude de Deus, né? E aí a gente traz uma passagem bíblica aqui bem interessante, que é quando Jesus vai curar um paralítico. E antes de Jesus, está escrito em Lucas capítulo 5, verso 20, e antes de Jesus curar o paralítico, ele primeiro diz assim, perdoados estão os teus pecados. E aí mostra que Jesus ele não veio apenas fazer milagres, fazer curas, mostrar o caminho da salvação. Ele é a própria salvação. E nessa passagem especial, ele primeiro cura a alma daquele paralítico, quando ele diz assim, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, ele disse, eu estou te dando a vida eterna, porque os teus pecados foram perdoados. E além da vida eterna, Jesus curou algo físico necessário ali, que era a vida terrena dele, o corpo dele que estava padecendo. Ele era paralítico, ele não conseguia se locomover, ele não conseguia fazer as necessidades básicas de sair de um local e ir para o outro, algo básico que todos nós seres humanos fazemos. E Jesus disse também, além de trazer a graça de Deus sobre a vida daquele homem, né, curando ele, curando a alma dele, dando a vida eterna para ele, Jesus também o curou fisicamente, uma necessidade básica, terrena, que ele precisava, que ele ansiava que Deus curasse. E isso é muito bonito, essa passagem é muito bíblica, muito bonita, e é interessante você ler com seus alunos em classe, certo? E aí, no finalzinho aqui da nossa lição, a gente vai ver que sobre o testemunho de João Batista, quando ele diz, todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. João capítulo 1, verso 16. O que é a graça? O que é a plenitude? A graça de Deus. A passagem de Jeremias, Lamentações de Jeremias, diz assim, a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias, a cada manhã. Cada manhã essa misericórdia, ela se renova. A cada manhã nós precisamos da graça de Deus. Nós vivemos essa plenitude, ou seja, Jesus ele veio para fazer uma obra completa na nossa vida, não apenas perdoando os nossos pecados, mas todos os dias nos renovando, todos os dias nos mostrando o caminho certo da salvação. Temos algum erro, alguma falha, Jesus vem e completa. E assim nós podemos viver como verdadeiros filhos de Deus, né? Temos esses benefícios de ser chamado filho de Deus. Então, essa é uma lição especial, eu tenho certeza que você vai trabalhar muito bem em sala de aula, e como uma sugestão, eu trouxe para vocês, na verdade não é uma dinâmica, nem é algo especial, mas é algo singelo para você, professor, uma tabela, onde você vai ter aqui as profecias bíblicas, que estão, algumas profecias bíblicas, eu não coloquei todas, mas são algumas,
E aqui tem, nesse segundo quadro, os registros que foram feitos no Antigo Testamento e no segundo quadro, os registros que estão no Novo Testamento, ou seja, você tem a profecia bíblica, você tem onde ela foi profetizada e onde de fato realizou-se a profecia. Por exemplo, Jesus era descendente de Abraão e Isaac. E aí a gente vai ver a passagem de Gênesis capítulo 22 e vai ver também o cumprimento dessa passagem que está registrado em Mateus capítulo 1. Um outro exemplo aqui, Jesus nasceu em Belém, que a gente falou agora há pouco na lição. Foi profetizado no livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2, e a concretização, né, quando Jesus nasceu, está registrado em Mateus capítulo 2. Então, essa é uma tabela que você pode estar entregando para os seus alunos em sala de aula, ou você mesmo pode colocar no quadro, né, através como um mapa mental para os seus alunos. Você também pode estudar, pode revisar com eles essas profecias, porque é bom para eles verem algo assim e eles vão tirar as dúvidas que eles precisarem, tá certo? Então é uma atividade extra que a gente vai deixar para vocês poderem levar para a sala de aula. Que Deus te abençoe nessa aula deste domingo, que seja uma bênção, que os teus alunos também sejam abençoados através desse conteúdo bíblico. Lembre-se sempre de dizer para eles, examine as escrituras, tire a prova de tudo, para que você seja fortalecido na fé. Deus te abençoe e até a próxima.